Si do microfone. Estou igual a Rosane. Alô, alô. Vamos dar início a mais uma reunião pública de nossa casa, fazendo a leitura do livro Sinal Verde, pelo Espírito André Luiz de Chico Xavier. Separações. Nas construções do bem, é forçoso contar com a retirada de muitos companheiros e em muitas ocasiões, até mesmo daqueles que se nos fazem mais estimáveis. É preciso aguentar a separação, quando necessário, como as árvores toleram a poda. Erro grave reter conosco um ente amigo que anseia por distância. Em vários casos, os destinos assemelham-se às estradas que se bifurcam para atender aos desígnios do progresso. Não servir de constrangimento para ninguém. Se alguém nos abandona em meio de empreendimento alusivo à felicidade de todos, e se não nos é possível atender à obra em regime de solidão, a divina providência suscita o aparecimento de novos companheiros que se nos associam à luta edificante. Nunca pedir ou exigir de outro aquilo que outrem não nos possa dar. Não menospreze a quem quer que seja. Saibamos orar em silêncio, uns pelos outros. Apenas Deus pode julgar o íntimo de cada um. Vamos agora fazer a nossa prece de abertura para darmos início. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso modelo e guia, espiritualidade amiga que presente, que nos envolve, que executa os trabalhos desta casa. Agradecemos a oportunidade de aqui estarmos, agradecemos as bênçãos recebidas e pedimos, Senhor, por todos aqui presentes, também pelos nossos amores que se encontram em nossos pensamentos. Pedimos também, Senhor, por todos os trabalhadores tarefeiros desta casa, por aqueles que não estão passando por momentos fáceis, que possam encontrar forças para vencer mais uma prova. Pedimos, Senhor, pelo nosso Brasil, pela nossa cidade. Pedimos também, Senhor, por todos aqueles que se encontram em sofrimentos nas guerras, que os povos possam ser amparados e lutarmos pela paz, vibrarmos pela paz. Pedimos também, Senhor, pelo nosso palestrante, o Pedro, que fará uso da palavra, falando de um tema sobre Humberto de Campos. Que possamos, assim, aprender mais hoje e que a palestra nos sirva para aplicarmos em nosso dia a dia. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja.
Graças a Deus. Peço que desliguem os celulares ou tirem o volume, por favor. Contamos com a compreensão de todos. Obrigada. Boa tarde a todos. Que possamos, nesses breves momentos que estaremos aqui, que a espiritualidade amiga possa estar conosco, nos amparando, nos protegendo, nos iluminando, e que possamos sair daqui um pouquinho melhores, né, para seguirmos a nossa jornada. Hoje nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre esse livro, Estante da Vida, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Irmão X. E a Nadir falou que era Humberto de Campos. Então nós vamos entender isso daí daqui a pouco. Então nós vamos tratar desse tema aqui, o item número 37 do livro, que é a lenda da guerra, né? E esse tema é interessante porque é uma história, né? Logicamente. Você está falando mais aqui? Está desligado. Desligado. Bom, vamos tentar baixar aqui, de repente dá certo. Então, na verdade, é uma história, né, que a gente vai poder analisar. Logicamente, eu vou trazer aqui o meu entendimento, né, como que eu entendi essa leitura, né, e futuramente, vocês tendo a oportunidade, né, vocês vão ter a oportunidade de ler, estudar, conhecer, e a gente vai trazendo aqui a nossa colocação, né. Então, vamos lá. Inicialmente, eu gostaria de falar de Humberto de Campos, né. Esse mês nós estamos comemorando também o nascimento de Allan Kardec, né, o nosso precursor da nossa doutrina espírita, e também Humberto de Campos, né, como está aqui, ele nasceu no dia 25 de outubro de 1886 e faleceu em dezembro de 1934, novo ainda, aos 48 anos, né, e eu trouxe aqui uma pequena biografia dele, né, só para que a gente possa entender, porque, na verdade, Humberto de Campos é o irmão X, né, e vocês vão entender aqui o porquê, né. Em 1910, com 24 anos, ele já publica o primeiro livro, né, intitulado Poeira, que lhe dá a ele um reconhecimento bem razoável, né, dentro desse ramo de escritor, né. 2 anos depois, ele se muda para o Rio, onde prossegue sua carreira jornalística e passa a ganhar destaque no meio literário, né. Torna-se cada vez mais conhecido no âmbito nacional por suas crônicas, publicadas em diversos jornais do Rio de Janeiro, São Paulo e outras capitais. E aí, já naquela época, ele usava um pseudônimo de Conselheiro XX, né. Em 1919, ele ingressa na Academia de Letras, né, Academia Brasileira de Letras, e depois se arrisca na política, né, elegendo-se deputado federal pelo seu estado natal. Teve vários mandatos seguidos até 1930, quando ele foi cassado, né. Em 1933, já com a saúde debilitada, ele publica as suas memórias, né, na qual descreve suas lembranças dos tempos de infância e juventude, né. Após vários anos de enfermidade, Humberto de Campos faleceu no Rio, no dia 5 de dezembro de 1934, por uma síncope ocorrida durante uma cirurgia. Ele tinha sérios problemas renais e que também afetou, né, a sua visão. Então, numa cirurgia, ele desencarna. E aí é que começa toda essa história, bastante interessante em relação a Humberto de Campos, né? Por quê? Como está dizendo aqui, as diversas crônicas que ele fazia e tudo que ele escrevia, anedotas, contos e tudo, foram publicados nos anos seguintes da sua morte. E coincidiu com a chegada, né, da literatura de Chico Xavier.
né? E aí, supostamente, havia livros que eram escritos por Humberto de Campos, ditados por Humberto de Campos a Chico Xavier, né? E isso criou um problema muito sério, porque a família resolveu processar o Chico judicialmente para que ele pudesse pagar os direitos autorais, porque até então não tinha nada disso. E aí é interessante, né, essa história, porque no caso, depois de ser julgado e tudo, o Chico foi inocentado pelo fato, né, a família não conseguiu receber esses direitos autorais, né? E aí a opção do espírito Humberto de Campos foi justamente mudar. Em vez de ele assinar os livros, né, através de Chico, com o nome de Humberto de Campos, ele resolve passar para o pseudônimo Irmão X, né, que tem a ver com o pseudônimo que ele usava quando ainda vivo, escrevia as crônicas, os versos, as prosas, enfim, né, os contos dele. E aí, com isso, ele evitou que houvesse outros processos contra o Chico, alguma coisa nesse sentido, em relação a direitos autorais. Então, isso aqui é só uma breve biografia de Humberto de Campos, né, para que vocês possam entender que quando vocês ouvirem falar de Irmão X, nós estamos falando também do Humberto de Campos, né? Tá ok? Então, vamos lá. E aí foi ele o autor dessa lenda da guerra, né, através da psicografia de Chico. E para quem conhece a escrita de Humberto de Campos, é bem interessante porque esse conto, né, traz muito do jeito dele escrever, traz muito da forma como ele costumava escrever anteriormente. E é muito interessante a gente observar isso. Como eu falei, é um conto, né, uma alegoria, né, que a gente vai procurar analisar aqui. Aí vai entrar a forma que eu penso, né, a forma que eu imaginei aqui para trazer para vocês, vamos dizer assim, o meu colorido a essa história, né? E eu vou pedir um pouquinho de paciência a vocês, porque eu vou ter que ler alguns trechos aqui para que a gente possa comentar, ok? Então vamos lá. A lenda da guerra, ela começa assim. Quando o primeiro pastor de almas se elevou da terra no carro da morte, o Senhor esperou-o no trono de justiça. Paulo, chega um pouquinho para cá ou um pouquinho para lá. Vamos lá. Esperou no trono da justiça e misericórdia, de modo a ouvir o relatório alusivo às ovelhas do mundo. Acho que melhorou. Nos céus, aves felizes entoavam cânticos à paz, enquanto serafins tangiam harmoniosas cítaras ao longe. Então vocês vejam que tem todo um argumento aqui, uma preparação. Por quê? Porque nós estamos falando aqui de uma reunião nas esferas celestiais, onde Deus estará reunido com outros espíritos de estirpe maior, né, de estirpe mais elevada, para fazer alguns questionamentos, né? Tudo era esperança e júbilo no paraíso. No entanto, o pastor, que fora também no planeta terrestre o primeiro homem bom, trazia consigo dolorosa expressão de amargura. Os cabelos brancos caíam-lhe em desalinho, seus pés e mãos tinham marcas sangrentas, e de seus olhos fluíam lágrimas abundantes. O Todo-Poderoso recebeu-o surpreendido. O ancião inclinou-se reverente, saudou-o respeitoso e manteve-se em profundo silêncio. As interrogações paternais, todavia, explodiram afetuosas. Então, Deus fez esse questionamento a esse pastor, né, como está sendo colocado aqui, que era um espírito mais elevado, né? Como seguia o rebanho na terra? Observava-se o regulamento da natureza? Atendia-se ao caminho traçado? Havia suficiente respeito na vida de todos? Bastante compreensão no serviço individual? Então esses foram alguns questionamentos divinos ao pastor. Por quê? Porque dependendo das respostas que Deus recebesse,
né? Como diz aqui, ó, conforme o desdobramento dos negócios terrestres, abriria novos horizontes ao progresso dos homens. Então, se os questionamentos fossem positivos, né, a ideia era que nós, como espíritos, né, que temos que evoluir, teríamos um progresso maior, né? O dever bem vivido conferiria mais extenso direito às criaturas. O velhinho, contudo, ouvia e chorava. Mais austeramente inquirido, respondeu soluçando: ai de mim, Senhor, as ovelhas que me confiaste, segundo me parece, trazem corações de animais cruéis. A maioria tem gestos de lobos, algumas revelam a dureza do tigre e outros a peçonha das víboras ingratas. E aí houve uma comoção naquele ambiente de todos os demais espíritos que estavam ali, né, que ficaram admirados, né, e o Senhor, Deus, né, no caso, não parou por aí, ele deu continuidade e foi fazendo alguns questionamentos a esse pastor que era o responsável pelo rebanho terreno, ok? E aqui eu vou fazer o seguinte, vou falar os questionamentos, tá, que foram feitos, que está lá na crônica de Humberto de Campos, e vou fazer uma relação, né, para a nossa conduta como espírita, como cristãos, ok? Então, Deus pergunta: não tem as ovelhas a dádiva do corpo para o sublime aprendizado na escola terrestre? O pastor responde: sim, suspirou o ancião, mas desprezam-no e insultam-no todos os dias através do relaxamento e da viciação. E aí a gente traz aqui esse livro, Conduta Espírita, psicografia de Valdo Vieira, pelo espírito de André Luiz. E aí lá no item 34, trata como que nós devemos tratar o nosso corpo, que foi o questionamento, né, de Deus ao pastor. E aí lá embaixo, né, está assim, na primeira epístola aos Coríntios, né, Paulo diz o seguinte: ó, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então aqui traz uma orientação de como que nós devemos cuidar do nosso corpo, né, já que foi um questionamento que foi respondido de forma negativa, né? Eu destaquei alguns aqui porque não vai dar tempo da gente conseguir ler todos, porque tem outros questionamentos. Então, olha só, diz que nós devemos sustentar um instrumento físico, qual se fosse viver eternamente. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande com o nosso corpo. Por quê? Porque o corpo é o primeiro empréstimo recebido pelo Espírito trazido à carne. Precatar-se contra os tóxicos, narcóticos, alcoólicos e contra o uso demasiado de drogas que viciem a composição fisiológica natural do organismo. Precisamos ter muito cuidado com os nossos vícios, né? Por quê? Porque eles comprometem o nosso corpo a ponto de cometermos, muitas vezes sem saber, o suicídio indireto, né? Então, podemos utilizar o álcool? Podemos, mas vamos moderar, vamos ter mais cuidado com isso. O abuso de energias corpóreas também provoca suicídio lento, né? Nós vamos desgastando os nossos órgãos gradativamente e isso vai criando essa condição de suicídio, né? Sem que a gente perceba. Nós estamos deteriorando o nosso corpo, né? Como diz aqui, ó, existem venenos que agem gota a gota, né? Outra coisa, questão sexual. Distinguir no sexo a sede de energias superiores que o Criador concede à criatura para equilibrar-lhes as atividades. O sexo é uma forte bênção renovadora do corpo e da alma. O sexo, de forma descontrolada, também é um vício e causa problemas, sim, no nosso organismo, no nosso corpo físico. Então temos também que ter cuidado, né? Porque às vezes a gente acha que não tem nada a ver, mas a verdade é que o sexo são muitas energias que envolvem aquele momento, né? E a gente tem que ter cuidado. Outra coisa, fugir de alimentar-se em excesso e evitar a ingestão sistemática de condimentos
e excitantes, buscando tomar as refeições com calma e serenidade. Muitas vezes a gente, nessa correria que a gente vive, né, a gente está sempre se alimentando, correndo, tomando um café expresso para poder sair, porque senão a gente vai perder a hora, aquela coisa toda. E isso vai deteriorando o nosso corpo físico, sim, né? Haja visto aí a quantidade de pessoas que surgem com cânceres de estômago, cânceres de intestino. Isso tudo são condições pelo nosso mau uso do corpo. Então, por isso que na pergunta de Deus ao pastor, ele suspirou e disse, né, que a gente muitas vezes despreza o nosso corpo todos os dias através do relaxamento e da viciação. Então, vamos sempre procurar observar esse ponto, né? Porque terão outras perguntas aqui que estão lá no texto de Humberto de Campos. Tá ok? Então, vamos lá. Outra pergunta. Não possuem a casa o ninho doce que lhes dei? A resposta: mas fazem do campo doméstico verdadeiro reduto de hostilidades cordiais, no qual se combatem mutuamente a distância do entendimento e do perdão. Ou seja, como que é o ambiente dentro da nossa casa? Como estamos agindo dentro do nosso lar, né? E aí também no livro Conduta Espírita, que é uma conduta para nós espíritas, mas eu entendo também como uma conduta cristã, né? Porque isso não é só para nós espíritas, isso são para todos os cristãos, todos os que seguem a doutrina do Cristo. Então diz assim, ó, no item número 5, no lar. E também tem uma leitura de Paulo, a primeira carta de Paulo ao povo de Timóteo, né, capítulo 5, versículo 4. Aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. E o ensinamento de André Luiz diz assim, ó, começar na intimidade do tempo doméstico a exemplificação dos princípios que esposa, com sinceridade e firmeza, uniformizando o próprio procedimento dentro e fora dele. Não adianta nós sermos uma pessoa dentro de casa e outra fora de casa, ou vice-versa, né? Aqui, por exemplo, dentro da casa espírita, a gente pode ser considerado uma pessoa muito bacana, muito boa, né? E fora daqui, dentro da nossa casa, como que nós agimos? Ou então ao contrário, né? Às vezes dentro da nossa casa nós somos um cordeirinho, e fora dela, por conta de todos os enfrentamentos que nós temos que ter, né? Nós nos revoltamos, viramos outra pessoa, brigamos, né? Xingamos, enfim. Calar todo o impulso de cólera ou violência. Isso é muito importante para que a gente possa caminhar melhor nessa jornada de progresso. Proporcionar às crianças um fundamento de uma educação sólida e bem orientada. O lar é a escola primeira. Ultimamente, né, nos últimos anos, a gente fala muito que muitos pais colocam a responsabilidade de educação dos filhos na mão da escola, que muitas vezes as crianças vão para a escola completamente deseducadas, né? Sem princípio nenhum, e fica na mão dos professores essa responsabilidade. O lar é a primeira escola, está dizendo aqui, né? O lar é a primeira escola. Nossos filhos têm que ser educados, aprender a tratar os outros com respeito, com educação, respeitar sim, porque não, a hierarquia, né, dentro de uma escola. Ao menos uma vez por semana, formar o culto do Evangelho. É fundamental dentro de um lar esse culto do Evangelho. Melhorou? Vamos lá. Ao menos uma vez por semana, formar o culto do Evangelho, né? Por quê? Porque quando a gente faz o culto do Evangelho dentro do nosso lar, né, nós estamos dando abertura aos bons espíritos de se aproximarem da gente, de nos ajudarem, nos orientarem na educação, nas nossas mazelas, a nos melhorarmos. Então é importante que a gente faça o culto do Evangelho.
Evitar o luxo supérfluo nos aposentos, objetos e costumes. Gente, nós não precisamos de muita coisa. Nós precisamos da simplicidade. Ainda que sejamos pessoas abastadas financeiramente, né? Temos que ter esse cuidado. Para que ostentar tanto luxo? Para que isso? Não tem necessidade, né? Está dizendo aqui, evitar o luxo supérfluo, né? É importante que tenhamos uma casa asseada, limpa, cuidada, sim, mas não precisamos de muito luxo. É simplicidade, gente. A vida é muito simples. Passando para outra pergunta, né? Não guardam a bênção do parentesco entre si? E aí o pastor responde: transformam os elos consanguíneos em telas grossas de egoísmo, dentro das quais se escarneceram, né? E aí eu trago o item número 9 do livro Conduta Espírita. Antes, porém, a carta de Paulo ao povo de Timóteo. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. E o exemplo trazido dentro do livro diz o seguinte, desempenhar todos os justos deveres para com aqueles que lhe comungam as teias da consanguinidade. Gente, muitas vezes a gente fala de forma bem esdrúxula, né? Que parente são os dentes e que às vezes ainda morde na língua, né? Mas não é verdade, gente. Se aquele grupo de pessoas está reunido ali por alguma razão, é porque existe essa necessidade, né? Vamos ter dificuldades com um, com o outro, afinidades com um e com o outro? Vamos. Isso é fato. Qualquer família tem isso. Mas a gente precisa fazer isso daqui, desempenhar todos os justos deveres para esses irmãos, né? Apoiar, calar na hora certa, não fazer enfrentamento. Se eles não aceitam a nossa condição, deixa para lá, né? Vamos pensar um pouquinho que tudo isso que nós fizermos, estamos fazendo para nós, em primeiro lugar. Estamos procurando o caminho para a nossa evolução. Intensificar os recursos de afeto, compreensão, boa vontade, para os afins mais próximos que não lhe compreendam os ideais. Dilatar os laços da estima além do círculo da parentela, né? Vamos lá, vamos buscar cada vez mais termos mais pessoas amigas que possam nos ajudar nos momentos de dificuldade. Não vamos nos isolar dentro de um casulo, né? E achar que tudo se resolve da minha forma, do meu jeito, porque é lidando um com o outro que nós conseguimos aprender, quando nós temos ouvidos para ouvir, né? A experiência de uma pessoa pode ser muito importante para outra, e vice-versa. Então temos que ter esse cuidado. Se formos casados, sermos generosos, melhor pai, filho dedicado e companheiro benevolente. Melhorar sem desânimo os contatos diretos e indiretos com os pais, irmãos, tios, primos e demais parentes. Vamos dar a mão aos nossos parentes, vamos ajudar, né, dentro das nossas possibilidades. Vamos fazer alguma coisa para criarmos um laço cada vez maior, né, junto aos nossos parentes. Temos na família consanguínea o teste permanente de nossas relações com a humanidade. E eu destaquei aqui em negrito, dizendo o seguinte, a humanidade é a nossa grande família. Então a nossa família não é só aquele ambiente que nós estamos ali, pai, mãe, filho, irmão, primo, prima, não, vai muito além. A nossa família é a humanidade toda. Nós temos que ter esse ponto de vista para que a gente possa entender a importância de cuidarmos de todos, né? Nós vamos ter a oportunidade de falar aqui. Outra pergunta. E os filhinhos não conservam o sorriso das crianças? Convertem as ovelhinhas em pequenos demônios de vaidade que perturbam todo o rebanho no curso do tempo. E aí, no Evangelho de Lucas, diz o seguinte, deixai vir a mim os meninos,
e não os impeçais, porque deles é o reino de Deus. E aí, segundo a psicografia de André Luiz, no item 21, como deve ser o nosso comportamento perante a criança? Devemos ver no coração infantil o esboço da geração próxima, procurando ampará-lo em todas as direções. Solidarizar-se com os movimentos que digam respeito à assistência da criança. Matricular os filhos na escola de moral, espírita cristã, não só dentro da casa espírita, que nós temos aqui, o trabalho de evangelização, mas outras religiões também têm, e a intenção das outras religiões também é o crescimento moral daquelas crianças, Não vamos ser egoístas a esse ponto, a gente tem que entender que existem, cada um está dentro de uma condição de entendimento. Se nós seguimos a doutrina espírita, tem outros irmãos que seguem o catolicismo, seguem o protestantismo, mas a gente tem que ver também nessas outras religiões um ponto bom, que eles querem realmente ajudar. Então temos que colocar sim as nossas crianças para serem evangelizadas. Eximir-se de prometer às crianças que estudam quaisquer prêmios ou dádivas, como recompensa ou falso estímulo pelo êxito que venham a atingir no aproveitamento escolar, para não viciar-lhes a mente, se você passar de ano, você vai ganhar um presente lindo, um brinquedo fabuloso. Escolhe o que você quer. Não, gente, a criança tem que ter responsabilidade. Ela tem que entender que aquela função que ela precisa estudar, que ela precisa passar de ano, faz parte da vida social dela. Ela tem que cumprir aquilo ali. E se você depois quiser dar uma condição para ela, um prêmio, um brinquedo, um presente, muito bem, não é proibido isso, mas condicionar é que é o problema, Não permitir que as crianças participem de reuniões ou festas que lhe conspurquem os sentimentos e em nenhuma oportunidade oferecer-lhes presentes suscetíveis de incentivar-lhes qualquer atitude agressiva ou belicosa, tanto em brinquedos quanto em publicações. A criança sofre de maneira profunda a influência do meio. Sem boa semente, não há boa colheita. Pedro, na sua época você tinha um revolvinho de espoleta. Isso não modificou o seu caráter? Sim, eu tinha. Realmente, rasgava aquela espoletinha, colocava, tirava, era maravilhoso aquilo, Mas eram outros tempos, gente. Era outra situação, outra condição. Atualmente, você incentivar isso para as crianças não é bom, Você pode perguntar isso para qualquer pedagoga, para qualquer pessoa que trabalha na educação, que seja uma trabalhadora séria dentro da educação, que ela vai te mostrar isso perfeitamente. Isso não é adequado mais para as crianças. Ok? E vamos seguindo. A pátria. Não lhes concedi o grande lar para expansão coletiva? A resposta: cristalizam a ideia de pátria em absurdo propósito de dominação, espalhando em seu nome a miséria e a morte. Como devemos agir perante o nosso berço de nascimento? Ser útil, cumprindo rigorosamente os deveres que lhe tocam na vida de cidadão. Eu não voto esse ano porque não tem ninguém que me interessa votar. Você está descumprindo um dever de cidadão. Essa é a realidade. Você tem que ir lá, escolher um candidato sim. Mas não tem candidato. Tem sim. Pode não ser o candidato que você queira, mas tem um candidato. Então você tem que ir lá votar sim, porque é aquela velha história. Quando eu não voto, alguém vota por mim. Então a gente tem que ter esse ponto de vista bem apurado. Somos devedores insolventes do berço que nos acolhe. Situar sempre os privilégios individuais aquém das reivindicações coletivas em todos os setores. Qualquer pessoa que esteja no cargo público, ela não pode apenas pensar, ela não deve, melhor dizendo, pensar em si. Ela tem que pensar na coletividade. Ela foi escolhida para isso. Se ela não pensa dessa maneira, não está sendo coerente, não está seguindo um caminho correto.
cooperar com os poderes constituídos e as organizações oficiais, empenhando-se desinteressadamente na melhoria das condições da máquina governamental. Quando chamado a depor nos tribunais terrestres de julgamento, pautar-se em harmonia com princípios evangélicos, compreendendo, porém, que os irmãos incursos em teor elevado de delinquência necessitam, muitas vezes, de justa segregação para tratamento moral, quanto os enfermos graves requisitam hospitalização para o devido tratamento. Muitas vezes a gente endemoniza a pessoa que cometeu um crime, né? A gente tem esse hábito, vamos ser sinceros, né? Porque é uma coisa que incomoda a gente, a realidade é essa, né? Mas a gente tem que sim, a gente tem que fazer o seguinte, entender da seguinte maneira: tem que ser julgado, tem que cumprir uma pena justa, para que ele possa sim entender o erro que ele cometeu. Agora, atualmente, dentro do processo penitenciário que a gente tem entendimento, não corrige ninguém. Mas a gente acha que aquilo lá está certo. Ele fez errado, ele tem que fazer isso mesmo, ele tem que cumprir isso daí. Não, ele tem que ter a oportunidade de se recuperar e não de se tornar uma pessoa pior ainda do que ele foi num determinado momento. Expressar o patriotismo acima de tudo, em serviço desinteressado e constante ao povo e ao solo em que nasceu. A pátria é o ar e o pão, o templo e a escola, o lar e o seio de mãe. Substancializar a contribuição pessoal ao Estado através da execução rigorosa das obrigações que lhe cabem na esfera comum. O genuíno amor à pátria, longe de ser demagogia, é serviço proveitoso e incessante. Temos que ser patriotas, sim, mas patriotas verdadeiros. Amar a nossa pátria, amar o nosso crescimento, amar que o nosso país cresça, evolua, assim como nós, entendeu? Não ir atrás de conversas, né? E aí, o exemplo de Jesus: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Outra pergunta. E aí nós mudamos um pouquinho o contexto, nós vamos falar agora do livro Construção do Amor, de Chico Xavier e Emmanuel, que aí Deus perguntou ao pastor sobre o amor. Determinei que o amor lhe constituísse lâmpada sagrada no caminho da vida. Perfeitamente, prosseguiu o pastor desalentado. Entretanto, o amor, para eles, representa a máquina de gozar na esfera física, quando levemente contrariados em seus jogos de ilusão, odeiam e ferem. E aí eu destaquei esse item dentro do livro que chama Amar a Nós Mesmos. Por quê? Se nós não amamos a nós mesmos, como vamos amar a outra pessoa de forma efetiva, de forma verdadeira? Então precisamos primeiro amar a nós para podermos amar ao próximo. E aí diz, amar não é consagrarmos a vida à exaltação absoluta do corpo de carne, certo? Tanto quanto devemos atenção e assistência a qualquer máquina útil. Não nos cabe centralizar todos os objetivos da existência naquilo que no fundo seria a preservação da animalidade. Mais uma vez chamando a atenção para as nossas condições corporais. Também nós confundimos muito o amor, né, com as questões físicas. Amarmos-nos, então, será atendermos ao justo imperativo de nossa habilitação espiritual para a vida eterna. Nesse sentido, é indispensável aproveitarmos o concurso valioso e eficiente da dor, da luta, do trabalho, do sacrifício, na aquisição de nossas melhores experiências para os círculos mais altos. Então a gente precisa entender uma coisa: nós precisamos, muitas vezes, buscar esse amor de forma efetiva, de forma firme. Vamos passar por situações muito pesadas? Vamos. Está dizendo aqui,
renúncia, obstáculo, trabalho, disciplina, obediência. São dificuldades que devem ser superadas, são bênçãos para nós. Então nós temos sim que entender isso, e não achar que ser exatamente ao contrário é que vai nos dar essa condição de sermos mais amorosos com alguém, né? E temos que purificar a nós mesmos no sacrifício pelo bem dos outros. Mais cedo alcançaremos a áurea da imperecível felicidade. Então, quanto mais cedo nós entendermos essa condição de que precisamos nos amar, né, nós vamos ter oportunidade de entender e amar o próximo. Nós vamos ter uma visão diferente do que temos hoje. Nós vamos mudar completamente a nossa condição. Vamos entender que é importante amar ao próximo, independente da sua condição financeira, independente da sua condição física, independente do seu caráter, enfim. Porque o ensinamento do Cristo é o seguinte: amar ao próximo como a si mesmo. Ele não colocou nenhuma condição. Nós temos que amar ao próximo. Não tem condição nenhuma. É uma única condição: amar ao próximo como a si mesmo, né? A verdade tornou o Senhor compassivo. Somente acreditam nela e aceitam-na se os seus interesses imediatos, mesmo quando criminosos, não são prejudicados. E aí eu trouxe aqui o livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E aí no item 78, Verdades e Fantasias. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Jesus. Está lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 45. Por mais que eu tentasse minimizar aqui, eu não consegui, eu acabei destacando todo o texto, porque realmente é um aprendizado muito grande para todos nós. O mundo sempre distingue ruidosamente os expositores de fantasias. Nós temos essa tendência a gostar do que é fantasioso, né? E quem expõe isso chama a atenção da gente. É comum observar-se, quase em toda parte, a vitória dos homens palavrosos, que prometem milagres e maravilhas. Esses merecem das criaturas grande crédito. Basta encobrirem a enfermidade, a fraqueza, a ignorância ou o defeito dos homens para receberem acatamento, né? E realmente isso é o que acontece, né? A gente vê muita gente aí, né, inventando histórias, fazendo coisas que chamam a atenção da gente para o lado errado. Não acontece o mesmo aos cultivadores da verdade, por mais simples que esta seja. Vamos voltar um pouquinho, né? Jesus disse que ele era o caminho, a verdade e a vida, como no livro. Quem que nós escolhemos? Né? Nós escolhemos Barrabás, né? E crucificamos o Cristo, né? Então, a verdade estava no Cristo, mas nós preferimos a mentira. Tentando fugir à angustiosa situação espiritual que lhe é própria, inventou o homem a buena dicha, a boa nova, impondo, contudo, aos adivinhadores o disfarce dourado das realidades negras e duras. O charlatão mais hábil na fabricação de mentiras brilhantes será o senhor da clientela mais numerosa e luzida. No intercâmbio de esfera invisível, urge que os novos discípulos se precatem contra os perigos de jaz. Nós estamos dentro da doutrina espírita. Um dos principais condições da doutrina espírita é realmente o contato com a esfera espiritual. Só que muitas vezes dentro dessa esfera espiritual existem inúmeros espíritos que vêm mentindo, enganando, e cabe a nós como espíritas, principalmente, termos muito cuidado, porque nós somos enganados com uma facilidade muito grande, muito grande. Às vezes a gente aceita uma informação com muita facilidade e ainda divulga, né? Então é o que está dizendo aqui. A técnica do elogio,
a disposição de parecer melhor, o prurido de caminhar à frente dos outros. Isso são todos argumentos que espíritos menos esclarecidos fazem dentro da doutrina espírita. A presunção de converter consciências alheias são grandes fantasias. É necessário não crer nisso. Mais razoável é compreender que o serviço de iluminação é difícil, a principiar do esforço de regeneração de nós mesmos. Nem sempre os amigos da verdade são aceitos. Geralmente são considerados fanáticos ou mistificadores. Mas, apesar de tudo, para a nossa felicidade, faça preciso atender à verdade enquanto é tempo. Então vamos buscar o caminho da verdade, gente. Não vamos nos deixar iludir com palavras. Vamos usar uma coisa fundamental que nós temos, a nossa inteligência. Nós somos filhos de Deus, eu sempre falo isso aqui quando eu tenho oportunidade. Deus é a inteligência suprema e nós somos filhos dele, então nós somos inteligentes também. Então vamos usar a nossa inteligência para sair desse círculo vicioso que nós nos encontramos. Vamos usar isso, nós temos essa capacidade. Não te ouvem os ensinos inspirados no coração? O velhinho sorriu pela primeira vez, em meio da infinita amargura a lhe transparecer do rosto, e acentuou: de modo algum, recebem com indisfarçável sarcasmo, preferem aprender em queda espetacular no despenhadeiro que ouvir a minha voz. De novo, no livro Conduta Espírita, perante a própria doutrina, como que nós devemos nos comportar. Mas, mais uma vez, eu repito, não é só a questão da doutrina espírita, é perante qualquer doutrina. Como nós somos dentro do catolicismo, dentro da Umbanda, dentro do protestantismo, né? Nós temos que ser a mesma pessoa, com aprendizado, buscando conhecimento, em qualquer doutrina que nós optarmos, né? Então vamos lá, ó. A orientação diz, ó, que fazeis de especial? Nós temos que fazer alguma coisa diferente dentro da nossa doutrina, do que nós abraçamos. Apagar as discussões estéreis que prejudiquem o desenvolvimento sadio da obra doutrinária. Não adianta a gente ficar discutindo com outra pessoa de outra religião, seja ela qual for. Ah, mas a minha religião é assim, a minha é isso, a minha tem isso, a minha tem aquilo. Isso não leva a nada, né? Todos os caminhos levam a Deus, né? A gente tem que discutir, sim, coisas boas, coisas adequadas, e não ficar fazendo comparativo, que isso não adianta de nada. Todos estamos juntos nos débitos coletivos. Tanto faz o espírita, o católico, o protestante, o umbandista, enfim, todos estamos dentro dos débitos coletivos, né? Orar por aqueles que não souberam ou não puderam respeitar a santidade dos postulados. Aqui está postulados espíritas, mas qualquer postulado de qualquer doutrina, né? Temos que orar pelos nossos irmãos, né? Eles estão no caminho deles, que eles entendem, então que eles procurem o aprendizado da melhor maneira que eles puderem. Desapegar-se da crença cega, exercitando o raciocínio nos princípios doutrinários, para não estagnar-se nas trevas do fanatismo. Antes de criticar as instituições, ali está espírita, mas eu preferi deixar só as instituições, que julgue deficientes contribuir em pessoa para que se ergam a nível mais elevado. Se é para conversar com alguém de outra religião, de outra doutrina, vamos conversar com um nível adequado. E não querendo fazer aquela pessoa se tornar de outra religião e eu me tornar de outra, a pessoa me fazer mudar de religião. Não é isso. É buscar o entendimento, o raciocínio, lógico, né? Porque dá para a gente fazer isso. Auxiliar as organizações que ainda não receberam orientação genuinamente espírita, compreendendo, porém, que a sua tarefa pessoal já está definida nas edificações da doutrina que abraça, cada um no seu quadrado, né? Vamos respeitar isso. É importante que a gente respeite isso, né? Cada um tem o seu entendimento, tem o seu discernimento. Nós não somos melhores que ninguém. Se nós estamos buscando a doutrina espírita para
nos religarmos a Deus, tudo bem, não tem problema nenhum. O irmão, o companheiro, está buscando o caminho dele. Mas não combinam entre si quanto aos interesses de todos? Não. Muitas vezes se mordem uns aos outros. Não estabelecem acordos pacíficos com os vizinhos? Intensificam as discórdias, atiram pedras ao próximo, e o crime costuma ser o juiz de suas disputas. E aí, nesse livro, Paciência, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, diz o seguinte, lá no item 10, tolerância mútua: referimos-nos frequentemente à necessidade de perdoar os outros, acomodando-nos à situação de vítimas. A gente tem muito isso, né? A gente acha que a gente tem que ser perdoado, mas a gente não perdoa, né? Nós não perdoamos, nós temos essa dificuldade. Esquecer as próprias obrigações, sobrecarregamos os ombros alheios. Não, o problema entre mim e Nadir não é meu não, é de Nadir, né? O problema é dela. Eu estou perfeito, eu peço desculpa para Nadir? Não, né? Eu acho que a culpa é dela, é o nosso erro. Por isso que a gente está vivendo num mundo de confusão. Quando nos rendermos às tentações do ciúme e do egoísmo, ou quando estendermos queixas e lamentações, complicando o problema do próximo. Se existe algum problema entre nós, não adianta eu ficar daqui falando mal da Nadir e Nadir do outro lado falando mal de mim. O que nós vamos resolver com isso? Né? Nada, absolutamente nada. Né? Então, temos sim que ir lá, pedir desculpa. Olha, eu errei, você me desculpa? Não desculpe. Aí o problema, Nadir chega para mim e fala: Pedro, vamos tentar nos reunir novamente, viver o momento que nós vivemos anteriormente. Não, eu não quero. Nadir está isenta do problema. Ela já não tem mais a responsabilidade agora é minha. Por quê? Porque eu não estou aceitando a desculpa dela. Mas também não adianta falar assim: não, está tudo certo, beleza, só não quero te ver mais, isso não resolve, né? Isso eu aprendi aqui na casa. A gente precisa dar a oportunidade para o outro. Se a gente não conseguir, a responsabilidade passa a ser daquele que não quis aceitar. Vou dar uma adiantadazinha aqui, gente. A questão da natureza, né? Perguntou como que a gente agia diante da natureza que nos cerca. Porventura não lhes falam ao coração a claridade do sol, a bênção do ar, a bondade da água, a carícia do vento, a cooperação dos animais, a proteção dos arvoredos, o perfume das flores, a sabedoria da semente e a dádiva dos frutos? Infelizmente, esclareceu Macião, vagueiam como cegos e surdos ante o conceito harmonioso de vossas graças e oprimem a natureza, simbolizando os gênios do mal, destruidores e despóticos. Está lá no Evangelho. Somos cooperadores de Deus. Temos que respeitar a natureza, gente. A natureza é muito importante para todos nós. Por que destruir a natureza? Ah, mas olha só, eu não faço nada de errado, não. Eu nunca derrubei uma árvore, eu nunca fiz nada, mas jogo lixo lá perto do rio, que quando vem a enchente, cai dentro do rio, entope tudo, inunda tudo, né? Então a gente tem que ter essa consciência. A natureza é para o nosso bem. Está escrito aqui, ó, né? Agradecer, abençoar a natureza, proteger os seres, preservar a pureza das fontes e fertilidade do solo, né? Será que nós fazemos isso? Né? Será que nós temos esse cuidado todo com a natureza? Né? Eximir-se de reter improdutivamente qualquer extensão de terra, sem cultivo ou sem aplicação para fins elevados? Nossa, eu tenho tantos hectares de terra. Está fazendo o que com aquela terra lá? Não, está lá, é minha. Eu consegui a duras penas, mas não produz, não ajuda, não coopera com ninguém, né? Fazer o quê? Né?
furtar-se de mercadejar criminosamente com os recursos da natureza encontrados nas faixas de terra pelas quais se responsabilize. É isso, gente, né? A nossa responsabilidade com a natureza é fundamental. E com relação à morte? Perguntou. Não temem a justiça do fim? Parecem ignorá-la. Peregrinam na costa do planeta como doentes loucos, embriagados de ilusão, indiferentes ao vosso amor, endurecidos para com a vossa orientação, despreocupado de vossa justiça. O texto era um pouquinho grande porque é uma mensagem psicografada por Raul Teixeira, do Espírito Ivan de Albuquerque. Mas diz o seguinte: nós temos que saber como nós vamos morrer. Por quê? Porque a forma que nós vivemos vai deixar muito claro como que nós seremos lá no plano espiritual, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, fazer esforços para fazer a sintonia com as bênçãos da saúde e não com as faixas da doença, né? Não sintonizar com as inspirações de violência, nem com as façanhas dos violentos. É necessário ao indivíduo manter-se em caminho de moderação em tudo o que diga e em tudo quanto faça, né? A gente vai falando, sem saber, sem se preocupar com a ofensa. Isso vai fazer bem para a gente? Claro que não, em hipótese nenhuma. Então a gente tem que agir aqui na vida para termos uma morte tranquila e uma vida espiritual muito melhor, né? Mas isso depende das nossas ações aqui. O ensinamento está todo aqui, está dentro da doutrina espírita. Qualquer um tem acesso, né? Cabe a nós buscarmos esse aprendizado, né? E para a gente encerrar, né, fechando a crônica, o conto lá de Humberto de Campos, depois de todos esses questionamentos, né, Deus vira e diz assim: nesse momento, o Senhor Todo-Poderoso mostrou-se igualmente entristecido. Após meditar alguns minutos, falou ao pastor em pranto: não chores, nem te desespere. Volta à terra e retoma o teu trabalho. Outros companheiros contribuirão em teu ministério, encaminhando, corrigindo, refazendo e amando em meu nome. Alguém, contudo, estará presente no mundo colaborando contigo e com os demais, para que as minhas ovelhas infelizes compreendam a estrada do aprisco pela dor. Então, quem são esses companheiros, né? São os nossos espíritos amigos, os nossos anjos da guarda. Eles é que nos intuem, nos orientam, nos ajudam, mas a gente tem que estar afinizado com eles, porque senão nós vamos sintonizar com quem, né? E aí complementam: em seguida, cumprindo ordens divinas, alguns anjos desceram aos infernos e libertaram um perigoso monstro, sem olhos e sem ouvidos, mas com milhões de garras e bocas. Foi então que, desde esse dia, o monstro cego e surdo da guerra acompanha os pastores do bem, a fim de exterminar, eu destaquei aqui, em tormentas de suor e lágrimas, tudo o que na terra constitua obra de vaidade e orgulho, egoísmo e tirania dos homens contrários aos sublimes desígnios de Deus. A gente poderia falar da guerra que nós estamos vendo aí, né? Mas não é essa guerra que nós estamos falando. Nós estamos falando aqui das nossas guerras interiores. Todas essas dificuldades que foram relatadas aqui, né, nas perguntas de Deus ao pastor, são as nossas guerras interiores, né? E aí é que está um momento exato que nós precisamos raciocinar, né? O que eu quero? Me manter nessa guerra constantemente ou buscar um novo caminho? Uma nova mudança para mim, né? Porque, como diz aqui, os pastores do bem estão aí para todos nós, né? Nos orientando,
ao nosso lado, mas a gente se sintoniza com eles? Ou com os monstros que foram liberados lá, né? Para que a gente sofra? Então existem os dois caminhos. Existe o caminho da tranquilidade e da tortura, da dificuldade. Qual que nós queremos para nós? Então, meus amigos, esse foi o meu ponto de vista em relação a essa história de Humberto de Campos. Desejo a todos vocês que busquem o entendimento, estudem, pratiquem principalmente, né, no nosso dia a dia, e que Jesus possa estar com vocês, assim como todos os amigos espirituais. Muito obrigado pela oportunidade. Que assim seja. Muito obrigado, Pedro. Muito bom. Eu não disse que ia ter muitos lembretes para as nossas reflexões. Vamos chamar a nossa irmã Vera para fazer a prece de encerramento. Boa tarde. Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez agradecendo pela oportunidade de tantos ensinamentos, que sejamos luz ao nosso caminhar, que possamos estender a mão a todos aqueles que estão ao nosso lado, na nossa casa, no nosso trabalho, nas nossas celebrações, que sejamos a paz do Cristo. Que Jesus renove nossas forças, nos equilibre para o dia a dia. Como disse Pedro, vivemos interiormente em guerra, mas essa guerra nós podemos parar com amor, com caridade e muitos ensinamentos, abrindo o nosso livro, estudando sempre, para que possamos manter a paz. Este dia, eu vi um vídeo que mostrava uma criança que estava presa dentro de um elevador. E ela ajoelhou, ela estava sozinha, ajoelhou e pediu a Jesus que a libertasse dali. E na mesma hora, a porta se abriu. Era um coraçãozinho simples e humilde. E que sejamos também humildes para com todos. Que possamos, Senhor, estar sempre ao seu lado e que Jesus nos leve para casa com o seu amor e que sejamos sempre gratos todos os dias. Obrigada por tudo, que assim seja.